Vamos abrir a palavra de Deus? Então eu te convido para que você faça comigo a abertura da palavra do Senhor Deus lá em 1 Timóteo, capítulo de número 5, somente o versículo número 4. 1 Timóteo 5, verso 4. Diz assim: Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra ao teu coração. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres, de oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre, de oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia.
esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu, Senhor, nunca mais saberá viver sem ti. Sua casa será uma casa de bênção. Amém. Amém, Senhor. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita, nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher, te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família. Às vezes, muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não deixe que a fraqueza tire a tua visão, que um desejo engane o seu coração. Só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família. Nossa família.
A pregação desta noite, eu gostaria de convidá-lo para que você abra a palavra do Senhor Deus no Velho Testamento. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 7 ao verso 14. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 7 ao 14. Deus tem uma palavra boa para mim e para você, para os nossos corações. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou, ele disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares e mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Que o Senhor nos abençoe com a iluminação desse texto da sua palavra para compreendermos nesta noite a palavra do Senhor. Você sabe o que é hipocondria patológica? Será que a hipocondria patológica é algo normal? Eu vou te explicar aqui em poucas palavras o que é hipocondria patológica. É o transtorno mental desenvolvido ou caracterizado pelo constante medo que uma pessoa tem de estar doente ou de contrair ou desenvolver uma doença séria. Repetindo, hipocondria patológica é o transtorno mental que uma pessoa desenvolve e vai se caracterizar pelo constante medo de você estar doente ou de você contrair ou desenvolver uma doença séria, uma doença grave, uma doença seríssima. Eu digo para você nesta noite que a pandemia está mexendo com a mente das pessoas. A questão da pandemia que está acontecendo em todo o mundo, acontecendo no nosso país, acontecendo na nossa cidade, está mexendo com a nossa mente. Está mexendo com a mente das pessoas. A questão do isolamento social, do distanciamento social, que é correto, que tem que ser feito realmente, que é a única maneira eficiente que nós temos de combater este vírus que está andando, caminhando, ocorrendo pela nossa cidade, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, pelo nosso país. Sabemos que o distanciamento e o isolamento é uma das melhores medidas de segurança, de combate a esse vírus, mas temos que dizer a verdade. E a verdade é que a pandemia está mexendo com a mente de muitas pessoas. As pessoas estão com medo, as pessoas estão contraindo uma insegurança muito grande, um medo terrível de morrer, e porque toda notícia que chega para nós é notícia de gente que está sofrendo, é notícia de gente que está entubada, é notícia de gente que está com receio de ficar doente, gente que está vivendo uma realidade muito difícil, uma realidade de sofrimento, de doença, e isso está bem perto de nós. Deve ter chegado perto da sua casa, está chegando perto da minha casa, ou está na sua casa, ou está na minha casa. Na verdade, essa pandemia, esse medo, essa insegurança, ela está próxima de todos nós. E isso está causando em muitos, uma hipocondria patológica, um transtorno mental, caracterizado pelo constante medo
da pessoa ficar doente, sentir-se doente ou de contrair uma doença muito séria. Nós observamos isso até mesmo no grupo de Zap. Seja grupo de Zap secular, seja grupo de Zap evangélico, você observa que os comentários, as falas nos grupos de Zap das redes sociais, elas sempre giram em torno das informações de alguém que está internado, de alguém que está sofrendo, de alguém que necessita de orações e que nós devemos realmente, com sinceridade no coração, ajoelharmos perante a Deus e orarmos a Deus pela vida dessas pessoas. Mas a coisa chegou a um ponto tão sério, que quando nós andamos pelas ruas, quando nós vamos em direção ao nosso local de trabalho, ou quando nós entramos no supermercado e as pessoas, nós estamos ficando com medo até mesmo de tossir ou de espirrar. E não é verdade? Você que está me vendo agora, me ouvindo e vendo, sabe que isso é uma grande verdade. Quando você está na rua, supermercado, padaria, local de trabalho, ou às vezes até na sua própria casa, no corredor do seu prédio, e vem a vontade de espirrar ou de tossir, nós ficamos com medo. E o medo, ele tem um porquê. Nós não queremos que as pessoas pensem que nós, porventura, tenhamos contraído o Covid-19 ou o novo coronavírus e ficamos com receio. E nessa hora, então, você não espirra, você faz de tudo para não espirrar, nem para tossir. Agora, a parte da máscara que nós usamos é um capítulo, eu diria, à parte nessa história toda. É um capítulo à parte. A recomendação médica é correta, extraordinariamente correta. É você usar máscara. A recomendação médica é você higienizar as suas mãos. Tudo isso é muito correto. Mas você manter um distanciamento em relação às pessoas. Não participar de aglomerações. E tudo isso é correto. E assim mesmo nós devemos proceder. Mas sair de casa e usar máscara tornou-se como aquele seriado de televisão e até tema de filmes já de um passado recente, que é aquele seriado ou filme de Missão Impossível. Ou seja, lembra daquele fósforo que é riscado e sai aquele fogo que vai e aquela trilha sonora da Missão Impossível? Eu visualizo isso muito quando a gente coloca máscara. É uma missão impossível sair de casa, colocar a máscara, ir para as ruas e voltarmos correndo com o receio do que pode acontecer conosco nas ruas. Tudo pelo medo de contrair uma doença ou desenvolver uma doença. E um pior ainda, e que se você vê alguém na rua, então, você está com a sua máscara se protegendo e você vê alguém na rua, olha, é realmente um capítulo à parte. Porque as pessoas, quando estão de máscara nas ruas, andando, se protegendo, e veem um conhecido na rua, não parece que a máscara mudou ou muda a nossa personalidade. Se fosse antigamente, nós cumprimentaríamos essa pessoa, pararíamos para conversar com ela e teríamos para com ela uma atitude bem amistosa. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje com muitas pessoas que vão para as ruas, nessa missão impossível, colocando a máscara e saindo, é que quando encontram um conhecido na rua, geralmente nós ficamos assim, aquela informação fica em nossa mente. Falo ou não falo com ele? Falo ou não falo com ela? E muitas das vezes então nós abaixamos a cabeça e passamos direto. E nem cumprimentamos as pessoas. Ou às vezes até cumprimentamos de maneira bem rápida mesmo. E olha aí pedindo a Deus para que ela não pare, para que a gente seja obrigado a conversar. Tudo isso por causa do medo que está na nossa mente, desse transtorno mental, dessa hipocondria patológica que está em nossa mente, do medo de estarmos doentes ou de contrairmos uma doença. E o colocar a máscara é justamente a informação que é passada para nós, que é para a nossa proteção, que é para que você não fique conversando, mas que você se proteja quando você estiver nas ruas. E aí, por isso, fica essa informação. Paro ou não paro? Falo ou não falo com ele ou com ela? Isso já não aconteceu com você? Será que você já não observou que a sua personalidade está se modificando, está modificada quando você coloca a máscara de proteção e vai para a rua para executar um trabalho ou para executar um serviço? Volto a repetir, isso não está acontecendo com você também? O que acontece quando alguém desce rapidamente de uma grande vitória conseguida a um vale de decepção e de tristeza? Como é que nós podemos compreender as subidas emocionais
e as descidas emocionais pelas quais nós passamos das nossas vidas. E talvez você já esteja se identificando nesse momento quando eu falo essas palavras para você. Até que ponto isso é normal? Até que ponto é normal essas subidas emocionais ou essas descidas emocionais? Até que ponto isso é normal quando nós conseguimos constatar um estado de enfermidade em uma pessoa? Elias é um caso à parte, realmente. Elias era um homem acostumado a grandes vitórias. Elias era um homem acostumado a ver o poder de Deus de maneira forte, real, viva. No Monte Carmelo, o profeta Elias tinha conseguido, pelo poder de Deus, eliminar os profetas de um Deus chamado Baal, um Deus demoníaco, um Deus que era adorado pela rainha Jezabel, que era a rainha de Israel, casada com o rei Acabe de Israel. E Elias tinha destruído aqueles profetas de um Deus demoníaco, mostrando que o verdadeiro Deus é o Senhor nosso Deus. Então Elias é acostumado com vitórias, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Elias é acostumado a ver o poder de Deus na frente dele. E agora nós observamos um Elias que está, nesse capítulo 19, do verso 7 em diante, um Elias que está inseguro, um Elias que está com medo, um Elias que está cansado, um Elias que está simplesmente estressado, desanimado da sua própria vida. Tanto é verdade isso que no versículo 4, o profeta Elias, ele chega para Deus, debaixo de um zimbro e de um arbusto, ele fala, basta. Ele usa essa palavra, basta. Ele fala assim para o Senhor Deus. E ele completa, basta, Senhor Deus, toma agora a minha vida, toma agora a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias olha para ele mesmo, ele que era um grande herói da fé, um homem que confiava e acreditava em Deus realmente de maneira pujante, de maneira forte, mas Elias também, ele é também um vaso de barro. Elias também é um homem como eu e como você. Elias é um ser humano. E como um ser humano, ele pode ter subidas emocionais ou descidas emocionais. O importante é você saber e aprender a ter um equilíbrio na sua própria vida. Elias parece para mim que está usando uma máscara. Nós não usamos a máscara para irmos às ruas, para nos proteger do perigo que nos parece que está nas ruas, que é essa enfermidade que está assolando o nosso país. Portanto, para mim também Elias parece que nessa hora que ele está inseguro, que ele está com medo, ele está usando uma máscara. E por que isso? Porque parece que para nós que a personalidade de Elias se modificou. Cadê o profeta que confiava em Deus? Cadê o profeta que orava a Deus? Cadê o profeta que sabia que do alto dos céus descia o poder de Deus, como ele colocou bem claro para os profetas de Baal lá no Monte Carmelo? Cadê este homem? Cadê este profeta? Ora, Elias é homem, está sujeito a subidas e a quedas também, tal como eu e tal como você que está me ouvindo agora. Elias está usando essa máscara. Elias foi para uma caverna e se isolou numa caverna. Mas quer saber? Até mesmo antes de ir para a caverna, Deus já estava cuidando de Elias. O preparo para Elias ir para a caverna, para se auto-isolar, foi concedido pelo próprio Deus. Porque o Senhor Deus, diz a Bíblia Sagrada, o Senhor Deus por 2 vezes, através de anjos, Deus alimentou e deu de comer e de beber para o profeta Elias. Na palavra do Senhor nós verificamos isso. Por 2 vezes o Senhor Deus, ele deu de comer e deu de beber para o profeta Elias. No versículo 7 do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, a Bíblia diz assim, voltou 2ª vez o anjo do Senhor, 2ª vez, porque teve a primeira também que ele fez a mesma coisa que fará agora, que eu vou ler para você. Voltou 2ª vez o anjo do Senhor, tocou em Elias, ele disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias estava fugindo, porque depois de ter uma vitória retumbante, onde o poder de Deus se mostrou no Monte Carmelo, onde ele derrotou vários profetas do Deus chamado Baal, Elias recebe uma mensagem. Jezabel, rainha, esposa de Acabe. E Jezabel diz para ele, manda um recado para ele, o que você fez com meus profetas, farei contigo, tirarei a sua vida. E nessa hora Elias é desmontado no seu ser, na sua estrutura. E Elias então procura fugir. E nessa fuga de Elias, Deus o prepara.
O anjo do Senhor por 2 vezes dá de beber e de comer para Elias. E o anjo chega a dizer para ele, olha, porque o caminho te será sobremodo longo. Deus sabia o que Elias ia fazer. Deus sabia que Elias ia se isolar. Elias andou por 40 dias e 40 noites, alimentado por Deus, água e comida Deus deu a ele. E Elias então pôde, alimentado pelo próprio Deus, fazer a sua caminhada onde ele queria se isolar e entrar numa caverna lá no Monte Horebe, que é conhecido como Monte de Deus. No lugar onde Elias estava se isolando, quis se isolar, onde ele ali demonstra todo o seu medo e insegurança pela realidade que ele estava passando naquele momento, que era uma realidade no qual ele tinha medo de morrer e que ele chega a pedir a Deus para tirar a sua própria vida. Nesta realidade que Elias estava vivenciando naquele momento, Deus o preparou, repito, Deus deu a ele água e comida para que durante 40 dias e 40 noites ele pudesse ir para aquele isolamento, onde o próprio Deus tinha preparado ele para ir também. E ao chegar nesse lugar, nessa caverna, nós observamos aqui na palavra do Senhor Deus, ao chegar nesta caverna, Elias ali, ele é convidado por Deus a desabafar, a dizer o que está acontecendo com ele. Porque quando o Senhor Deus chega para Elias no versículo 9, quando a Bíblia diz, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazes aqui, Elias? Deus está convidando Elias a desabafar, a dizer o que está acontecendo com ele, a dizer o que estava motivando ele a ficar naquele lugar, motivando a ele a se isolar naquele lugar, motivando a ele a ficar na escuridão daquela caverna solitário que estava o profeta Elias. E ele então responde questionando, se autodefendendo e questionando ao Senhor Deus e mostrando para Deus que ele se sentia só, porque ele fala, olha, eu tenho sido zeloso, Senhor, contigo, Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. É como se ele dissesse, olha, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, eu não deixei. Eles derribaram teus altares, eu não derribei, continuo te adorando. E mataram teus profetas à espada. E eu, que sou teu servo, que devoto a minha vida a ti, olha, eu fiquei só. E agora, não satisfeitos, eles procuram tirar minha vida. E aí ele está se referindo a Jezabel, que mandaram e deram a mensagem que iria tirar a vida do profeta Elias. Nessa hora, então, Deus fez com que Elias falasse o que estava sentindo. Fez com que Elias confessasse, desabafasse pudesse desabafar o sentimento que estava de solidão, de tristeza, de insegurança, de medo, de estresse, de esgotamento que ele estava sentindo nesse momento da sua vida. Era Elias contra o mundo estava contra Elias. Elias estava sozinho, Elias não tinha ninguém. Assim ele estava se sentindo. Será que você também não está se sentindo assim por diversas vezes? Será que ao acordar, você não acorda apreensiva ou apreensivo pensando o que o dia de hoje está me reservando? Pois é assim que parece que nosso país anda. Cada dia está sendo vivido como se fosse um dia onde o amanhã não mais existirá. Assim que parece ser os nossos dias. Deus faz com que Elias desabafasse. E depois que Elias desabafou, Deus fala com ele, no verso 11, sai, Elias, e põe-te neste monte perante o Senhor. E a Bíblia diz, eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as rochas ou as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento veio um terremoto que sacudiu toda aquela terra. Porém, o Senhor Deus também não estava no terremoto. E depois disso a Bíblia fala, um fogo, depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, através de um cicio tranquilo e suave, Elias, então, nesse processo de sair da caverna, irmãos, irmãs e amigos, nesse processo de sair da caverna, ele vê o fogo, ele percebe o terremoto, ele percebe ali o fogo, o terremoto, o vento, mas Deus não estava em nenhum desses momentos. Mas Deus estava naquele cicio, naquela palavra tranquila e suave que vinha à mente e ao coração do profeta.
No processo de sair da caverna, no processo de sair da escuridão que invadia a sua alma daquela caverna e ir em direção a Deus, porque foi assim que o Senhor disse no verso 11, sai Elias, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Nesse processo de sair do lugar onde ele estava, de sair da escuridão que ele estava e ir na direção do Senhor, a mente, o coração de Elias foi se iluminando pela presença do Senhor na sua vida. E quando Elias chega ali fora, Deus fala ao coração do profeta. Elias cobre o seu rosto com um manto, e isso mostra reverência, porque ele sabia que ele estava diante de Deus. E ele cobre o seu rosto, então, com um manto, com a sua capa. E novamente Deus repete a mesma pergunta. Que fazes aqui, Elias? A pergunta de Deus é emblemática. Ele pergunta para o profeta e pergunta para nós, que fazes aqui? Deus quer que Elias diga o que está acontecendo com ele e que mais do que dizer e desabafar, como ele já tinha desabafado antes na primeira pergunta, que foi a mesma que Deus fez a Elias. Deus queria que Elias se tocasse, entendesse que Deus não queria vê-lo daquela forma. Deus queria curar Elias desse transtorno mental, dessa insegurança, deste medo que ele estava possuído o seu coração, depois que recebeu a mensagem que ele seria morto pela mão da rainha Jezabel. Deus quer tirar esse transtorno de Elias, essa mudança da personalidade de Elias, que era vibrante como homem de Deus, vibrante porque entendia que tinha um Deus poderoso e confiante desse Deus poderoso, mas que agora, como um vaso de barro, está indefeso, está solitário, se sentindo inseguro e se refugiando na escuridão de uma caverna. Deus tira Elias da escuridão e traz para a sua luz, com a mesma pergunta: que fazes aqui, Elias? E o profeta, que ainda não tinha entendido ainda o mover de Deus na sua vida, o profeta repete a resposta, que você já sabe. Quando ele fala, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, e estou só, e tentaram me matar. Ele repete a mesma pergunta, porque ele não tinha entendido o que Deus estava querendo mostrar para ele ainda. Ele não tinha entendido ainda a pergunta do Senhor Deus: que fazes aqui, Elias? Deus cura Elias, está no processo de cura de Elias, do transtorno do medo mental, do medo que ele tinha, através de tirá-lo do lugar onde ele estava, de colocá-lo diante do Senhor Deus, de fazer com que Elias não visse só Deus nas coisas grandiosas, mas que Elias visse Deus na palavra tranquila e suave que chegava ao seu coração. Como agora ele fala com Elias e fala contigo também. Que fazes você aí, irmão e irmã? Aonde está sua confiança? Onde Deus? Onde você guardou sua fé, sua confiança no Senhor nosso Deus, que pode todas as coisas? Ao trazê-lo à sua presença, Deus cura Elias. E quando Deus cura Elias, Deus o cura dando a ele algo para fazer. Porque esse transtorno mental que nós ficamos possuídos por estarmos isolados, distanciados das pessoas e sem termos, na verdade, um objetivo nas nossas vidas, ele é curado quando você ganha um objetivo para a sua vida. E Deus dá esse objetivo a Elias. Porque o Senhor diz para Elias assim, verso 15, volta para o teu caminho para o deserto de Damasco, unge a Azael, rei, sobre a Síria. E isso é algo interessante, porque o Senhor Deus nunca mandou um profeta seu ungir um rei de um outro país, de uma outra nação. Deus sempre mandava o seu profeta ungir um rei para Israel. Mas agora Deus manda ungir um rei, chamado Azael, para uma nação estrangeira, que era a Síria. Isso não é o costume de Deus. Na verdade, Deus tinha um propósito na vida de Azael em relação ao povo de Israel, que mais tarde, mais para frente, na Bíblia Sagrada nos mostra. Mas para nós hoje aqui, quando Deus fala unge Azael, rei sobre a Síria, é como se Deus chegasse para mim e para você e falasse assim: unge o seu coração. Tome cuidado com o teu coração. Não deixe o seu coração tornar-se estranho a Deus. Não deixe o seu coração tornar-se estrangeiro a Deus, ao Senhor Deus. Mas aquece seu coração na presença do Senhor. Sai, põe diante de Deus e seja iluminado pelo Senhor Deus no seu coração. Deus continua:
olha, Elias, eu te dou um outro trabalho. Vá a Jeú, filho de Ninsi, e ungirás ele rei sobre Israel. E eu digo para você, nesta noite, Deus te dá um trabalho também, além de você tomar conta do teu coração, não deixar de ser estrangeiro a Deus, estranho ao Senhor. Deus te dá um trabalho também de você ungir, cuidar da sua casa e da sua família, para que a sua família conheça esse Deus, o Deus que nos retira da caverna, o Deus que nos retira da escuridão, o Deus que cura os transtornos mentais que ficamos possuídos com tanta informação e notícia pesada, triste que nós recebemos e que muitas das vezes não sabemos nem temos estrutura para lidar com isso. E por final, o Senhor Deus chega e fala para o profeta Elias, e vai Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, e ungirás ele profeta no teu lugar, Elias. Deus manda, a última missão, o trabalho que ele dá para o profeta Elias, para ele ungir Eliseu no lugar dele, para tornar-se profeta no lugar dele. Ora, unge, toma conta do seu coração. Ora, toma conta e unge, toma conta da sua família, dos seus. E agora o Senhor Deus diz, unge Eliseu, ele vai ficar no teu lugar. Tome conta da sua família, para que a fé que existe em você não venha desaparecer e nem esmorecer na sua casa. Cuide dos seus, para que os seus filhos, esposa, pais, possam também ter uma fé aquecida, que nunca venha a ser desaquecida, mas continue sempre aquecida nesse Deus que pode todas as coisas. Conta a solidão que Elias por 2 vezes disse para Deus, estou só, estou solitário e tento matar-me. Ora, Deus então fala para ele, você não está só não, Elias. Você não está só não. Porque Deus chega para ele e fala, verso 18, conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias não sabia, ele dizia que estava solitário. E Deus mostra para ele, Elias, você nunca esteve solitário. Eu, teu Deus, eu guardei 7.000 homens, 7.000 homens, que não adoraram e nem se dobraram a Baal, e nem beijaram a Baal. Ou seja, havia pessoas, homens de Deus, igual Elias, e ele achava que estava sozinho. Você não está sozinho, não. Você tem a sua casa, você tem a sua família de sangue que Deus te deu para você cuidar. E para um dia, quando você partir, a fé neles não venha esmorecer e cabe a você ensinar isso. E mais ainda, você não está sozinho não. Você que está só em casa, sem família, não está sozinho não. Porque existe 7.000 que Deus guardou. Sabe quem são esses 7.000 hoje, simbolicamente falando? Existe toda uma igreja composta de homens e mulheres igual você, que tem esse mesmo sentimento para com Deus e o Espírito Santo dentro do coração. Pessoas que são a nossa família, a família da fé. Que Deus te abençoe com essa palavra e que você possa ser aquecido na sua mente, para que a sua mente não fique doente, mas fique sadia na compreensão de um Deus que cura e que nos chama para a sua luz. Quero convidar você agora para um momento de oração. Feche seus olhos, você aí na sua casa, no seu local de trabalho, e possamos juntos falar com Deus, conversar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, adentramos sim a Tua presença através da palavra de oração. E Pai, nessa oração, sabendo o que acontece nessa terra, sabendo o que acontece nesse mundo, o que está acontecendo neste mundo, a nossa oração no sentido que, ó Pai, o Senhor venha a nos dar uma mente, um coração e uma mente saudável. Porque o que acontece ao nosso redor, Senhor Deus, está adoecendo a mente e coração de muita gente. Muita gente, Senhor Deus, está com a sua mente adoecida, Senhor Deus, está fragilizado ou fragilizada por esse momento que passamos na nossa terra, ó Pai. Momento em que nós temos que, de maneira correta, nos distanciar ou nos isolar, mas o isolamento, o distanciamento, ó Pai, ao mesmo tempo que é bom, que nos deixa protegidos, por muitas vezes está promovendo transtornos
transtornos no coração, transtornos na mente. Mas como tu fizeste com Elias, ó Deus, nos traga para a sua luz, para a tua presença, e nos dê objetivo nas nossas vidas, em meio ao estado de coisa que estamos vivenciando, em meio a esta pandemia, ó Pai, nos dê objetivo para as nossas vidas, como tu fizeste com Elias, ó Pai, tu o curaste, trazendo a tua presença na tua luz, tirando ele da escuridão e dando a ele objetivo, propósito para a sua vida. Nos mostra, Pai amado, qual é o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, para cada pessoa que está agora ouvindo e vendo esta oração. Ó Pai, mostra para ela o teu propósito para a vida dela, ó Pai. Para que assim, Senhor Deus, o Senhor, através do seu poder e do seu amor, venha fazer desta mente que está preocupada, que está apreensiva, uma mente tranquila, em paz e saudável. É o que nós te pedimos, não em nosso nome, Senhor Deus, mas sempre em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receba a bênção, querido irmão, querida irmã e caro amigo que está nos vendo nesse momento. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, o amparo e as doces consolações do Espírito Santo, irmão, irmã e querido amigo, amiga, seja agora sobre as vossas casas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre o vosso local de trabalho e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Senhor Jesus.